tem que entender isso. E são jogos rápidos. Por exemplo, vamos para o tênis de mesa. O tênis de mesa é o mesmo conceito do tênis de quadra, igualzinho. Você tem que saber tudo aquilo. Só que o jogo é muito mais rápido, os pontos são muito mais rápidos. Então, além de conhecer todas as regras que você tem que conhecer, que não são poucas, você tem que saber ali como é que você vai narrar. Você tem que falar o nome do golpe, o nome da jogada e a pontuação. Entendeu? E também sempre lá no superlativo, né? Ponto não sei de quem, sei que lá, sabe essas coisas? Belo winner, bela jogada, que jogada, esse tipo de coisa. Então tem que ter sempre isso. Que belo saque e tal, e tem que saber os termos, tudo bonitinho. O jogo de duplas também é outra dinâmica em relação ao tênis de mesa. Também você tem que se adaptar a tudo isso. Então, são esportes que são muito transmitidos na televisão, especialmente o tênis de mesa mais nesses ciclos olímpicos, né, eventos grandes e tal. Mas o tênis é transmitido direto, o ano inteiro tem torneio de tênis. Tanto no masculino quanto no feminino, torneio o ano inteiro. Toda semana tem jogo de tênis. Então a gente tem que se adaptar e tem que saber narrar esses esportes. E não é fácil narrar esses esportes, hein? Não é fácil. Não vai lá e narrar achando que vai ser tudo uma maravilha, tudo facinho, só chegar lá e falar 3, 4 coisinhas, que não é assim, tá bom? É um jogo cansativo para fazer, demora. Então você tem que ter também um preparo de voz, um preparo físico, questão de alimentação, de fonoaudiologia e tudo mais, né? Porque é um jogo que cansa. Tem jogos de madrugada, tem jogos que você fica o dia inteiro, você começa cedinho, vai até depois do almoço. Então é complicado, especialmente os grandes lãs, que são melhores de 5 sets, né? Quem ganhar 3. Às vezes cada set dura 1h30 cada set, dependendo do que acontecer. Então, enfim, as coisas mais ou menos funcionam dessa maneira e a gente tem que ter essa tranquilidade e saber como tudo realmente funciona nesses jogos, né, de tênis, tênis de mesa, enfim. Vamos falar um pouquinho do vôlei de praia. Muita gente acha que o vôlei de praia é o vôlei, não é, é outra modalidade. Os fundamentos são parecidos, você pode perceber que existem várias adaptações no estilo de jogo dos atletas, o jeito de bater na bola, o peso da bola, a areia, o vento, é disputado numa praia, né? Ou então num parque, enfim, um lugar que tem areia, que eles montam, arena e tudo mais. E você tem aí a chuva que atrapalha, o vento que atrapalha, a areia que vai no rosto dos jogadores, eles usam óculos, mas atrapalha também. O peso, a pressão da bola é diferente. Então tudo isso é levado em consideração, né? Não é uma linha, é uma fita que demarca a quadra. Tudo isso é levado em consideração no ritmo do jogo. Tem menos rally, os pontos são mais curtos. O jeito de definir a pontuação também é diferente. O toque no bloqueio conta. Tudo isso você tem que saber para narrar um jogo de vôlei de praia. Não é fácil narrar vôlei de praia. Existe muita benevolência dos árbitros com os 2 toques, que é quando a bola sai girando e tal. Então a gente precisa entender muito bem. Claro que quem narra bem o vôlei de quadra vai narrar bem o vôlei de praia. Isso aí não tem problema. Já tentaram uma época fazer quartetos, né? Quarteto contra quarteto, porque o vôlei de quadra são 6 de cada lado, o vôlei de praia são só 2. Você vê 2 para cobrir aquela quadra tão grande, né? Já tentaram quartetos, não funcionou. Entendeu? Então, é um esporte que é diferente do vôlei de quadra, é uma outra modalidade. Eu comparo muito ao futebol de campo e ao futebol de salão, né? Que é o futsal. Então, a comparação mais ou menos assim. É bem parecido, muitos fundamentos praticamente idênticos, mas a dinâmica do jogo, as definições do jogo são diferentes. Os termos são parecidos de tudo que eles estão fazendo ali. Então a gente tem que ter essa consciência de que não é o mesmo esporte, mas é um esporte tão apaixonante quanto o vôlei de quadra. Muitos atletas migram, né, da quadra para a areia. O contrário também acontece, mas é um pouco mais raro, né? E é um esporte que dá muita medalha para o Brasil, né? O Brasil sempre é favorito, sempre tem grandes duplas, né? Sempre formam grandes jogadores, grandes duplas para disputa de eventos grandes como os Jogos Olímpicos e tudo mais. Então é um esporte que vale a pena estudar, trabalhar
ler bastante sobre, saber muitas informações e poder narrar o vôlei de praia, certo? A gente vai falar agora dos esportes a motor. Vamos falar dos esportes a motor primeiro, antes das lutas, que eu acho que é um pouco mais interessante. Então a gente tem aí todos os esportes que tem carro e todos os esportes que tem moto, por exemplo. Eu já cheguei a narrar powerboat, que eram aquelas lanchas e tudo mais, né? E são esportes a motor também, né? Mas vamos falar especificamente dos esportes de automobilismo e de motociclismo. Então você tem automobilismo e motociclismo, enormes quantidades de modalidades, regras. Então você tem que entrar no site da Federação Internacional de Automobilismo, da FIA, e achar as regras lá. Da FIM, Federação Internacional de Motociclismo, também achar as regras. Cada campeonato, cada modalidade tem uma regra específica. Existem muitas regras que são iguais, as regras iguais para todos, mas existem as regras específicas de cada modalidade. Então tem, por exemplo, uma modalidade que quem ganha a primeira prova, na segunda bateria, corre com um carro com um lastro, um peso maior, por exemplo. Ou então larga no último lugar. Às vezes a pontuação é diferente, geralmente a pontuação é sempre bem parecida, mas em campeonatos específicos ela é diferente. Conhecer os autódromos, né? Os velódromos, conhecer também... Aí no velódromo, no caso é da bicicleta, né? Que não é a motor. Mas você pode conhecer também, para narrar, ciclismo de pista, tem o ciclismo de rua. Eu estou falando também do ciclismo, eu coloquei no meio o ciclismo, por quê? Porque o ciclismo, existem condições muito parecidas com as condições que acontecem nos esportes a motor. São corridas, né? Então a gente segue mais ou menos a mesma linha de narração. Existem as regras específicas de cada esporte, de cada modalidade, e você tem que conhecer tudo, tem que conhecer o tamanho, no caso do ciclismo, do velódromo, o autódromo, do circuito de moto, porque tem o motocross, tem a motovelocidade, um é asfalto, o outro é terra, barro, areia, brita, enfim. Então tem que conhecer tudo isso, tamanho dos circuitos, como é que são os equipamentos, as marcas, cilindradas, a diferença de uma categoria para outra. Então tudo isso tem que ser conhecido para a gente poder transmitir. Nos esportes de carros, automóveis, são várias modalidades, como é que é cada carro, qual a característica de cada competição, por exemplo a NASCAR. Existem os circuitos mistos, mas são minoria, a maioria são os ovais. Também na Fórmula Indy, Fórmula 1 já é diferente, tem as suas peculiaridades, as suas características. Aí o carro é monoposto, o carro não é monoposto, entendeu? Monoposto é só um lugar, a NASCAR já não é, entendeu? Um exemplo, né? Carros de turismo e tal. Então tudo isso você tem que estudar e tem que saber para fazer as narrações. E tem que conhecer muito os pilotos, conhecer muito a história da competição, a história de cada piloto dentro da competição, do que eles são capazes.